Estamos de volta, mais um programa do canal. E eu vou pedir desde já para você se inscrever no canal, ativar as notificações e ajudar a mim e a Simone a divulgar. Manda o nosso trabalho para frente. Hoje a gente vai falar sobre perdão, que é uma coisa que pega para todo mundo. Todo mundo tem que perdoar alguém e ser perdoado. Então eu vou ler uma lista agora que talvez reflita o teu sentimento. Vamos ver se é isso, vamos lá. Coisas que passam com a gente. Um deles, estou machucado com o que ele me falou. Segundo, ele me enganou. 3, meu marido ou minha esposa me traiu. 4, eu tenho razão. Foi ele que errou comigo. A promoção era minha, mas ele foi promovido porque ele era amigo do chefe. Amiguinho do chefe. Ele falou mal de mim. Ele não liga muito tempo para mim. Ele gritou comigo. Fiquei doente e ele nem me ligou. Meu irmão e minha irmã são folgados, ou minha irmã são folgados. Ele me batia. Ou meu pai me batia muito. Ou então, meu pai batia na minha mãe. Ele não fala, ou ela não fala comigo. Tudo isso que eu li, na verdade, são coisas que magoam o coração da gente. E é difícil a gente perdoar. Tem outras coisas também que a gente tem dificuldade de perdoar. E eu vou te contar a história hoje de José. E eu vou resumir essa história, eu preciso te dar um contexto da história, então fica comigo nessa primeira parte da história para a gente entender o ato de perdão que José teve. José era, eu vou ler aqui na Bíblia um resuminho também. José, ele era um irmão de mais 10 irmãos. O pai dele era Jacó, a mãe era Raquel. Só que os outros 10 irmãos eram de outras mães. Então ele só tinha um pai como um pai comum. No futuro ele teria mais um irmão da mesma mãe que chamaria Benjamim. E José ele cresce, ele tem um sonho na casa dele, e ele conta esse sonho para os irmãos e provoca inveja, provoca raiva nos irmãos. O sonho onde uma parte dos sonhos falava que o sol e as estrelas, o sol e a lua e mais as estrelas se prostravam perante ele, como uma coisa profética. Até o pai dele, Jacó, fala assim, mas você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar perante você? E o tempo passa, mais ou menos com 17 anos, eu vou pegar aqui, mais ou menos com 17 anos, José é vendido para Potifar. Ele é vendido como escravo, né? Fazem uma conspiração e José é vendido, os irmãos fazem uma conspiração e ele é vendido para o Egito e lá ele é vendido para Potifar como escravo. Aí passa-se o tempo, ele tem um problema na casa de Potifar envolvendo a esposa de Potifar. Estou resumindo bem. Vai lá em Gênesis 45, tem a história completa. Estou resumindo. Ele é vendido, aí ele é preso. Depois dele ser preso, ele interpreta o sonho de duas pessoas, que era um copeiro e um padeiro. E depois que ele interpreta esse sonho, o copeiro volta para junto do rei, o padeiro é morto. Passa-se o tempo e Faraó tem um sonho. E Faraó tem esse sonho. Eu nem precisei ler, passei sem ler a frase. A história é longa, né? E aí ele tem esse sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele tem um complemento também desse sonho. E aí o copeiro lembra do sonho que ele havia interpretado. E José é trazido perante Faraó e interpreta o sonho de Faraó. E vira, e os 7 anos de vacas gordas era fartura, riqueza na terra do Egito. 7 anos de vacas magras era pobreza. Passa-se o tempo, e esse dado que eu queria pegar para você, ele tinha mais ou menos, quando ele interpreta o sonho de José, tinha mais ou menos 30 anos, mais ou menos quando ele interpretou esse sonho. E Faraó coloca ele como segundo abaixo. Faraó era o rei, ele coloca em segundo lugar. Então Faraó fala para ele assim, eu só vou ser maior que você quando eu estiver sentado no meu trono. Senão você vai mandar em todo o Egito. O tempo passa, 7 anos eles guardando comida, orientado por José. José faz essa poupança. Depois de 2 anos de fome, os irmãos dele vêm. E é aí que a gente vai entrar na história, né? Os irmãos vêm até José para comprar mantimento. E José reconhece os irmãos. E aí começa uma série, né, amor? Uma série de coisinhas, de brincadeiras, sem os irmãos saberem que José era José. Eles estavam diante do governador do Egito. Eles se prostram, eles se humilham, e aí José começa uma trollagem, uma brincadeira com eles,
fazendo com que eles levassem o dinheiro de volta, pedindo para ver o irmão mais novo, e começa... Lê em Gênesis 45, você vai achar o máximo. E aí, foram 2 viagens que eles fizeram atrás de mantimento. Na segunda viagem, eles trazem o menino, o Benjamim, junto. E aí, José faz a última pegadinha, que talvez fosse a mais difícil, porque ele pega uma taça real, coloca dentro do saco de comida de Benjamim e despacha eles para o deserto. E manda o servo atrás, vai atrás e traz eles e fala, olha, todos vão ser meus escravos. E começa e eles pedem, Judá vai lá e fala, não, por favor, deixa o menino voltar, porque senão nosso pai vai morrer. Você tem que ler essa história. Mas onde que eu quero me pegar com você? É no finalzinho dessa história, quando José, ele se revela para os irmãos. É a parte mais linda. Sabe por quê? Porque José, como esses tópicos que nós lemos, ele tinha tudo para odiar os irmãos. Quando ele viu aqueles 9 chegando, né, na primeira turma, que ele viu os 9 chegando, ou melhor, os 10, fazendo conta, que são 12 tribos, 12 filhos, os 10 chegando, ele reconheceu, falou, são os meus irmãos. Ele tinha poder para matar aqueles cidadãos. Ele podia ter acabado com a vida. Não, ele fez a brincadeira, supriu de comida a necessidade deles, e aí diz que quando ele serve um almoço, essa parte vocês têm que ler, ele serve um almoço, e ele vai falar com os irmãos, ele já tinha saído para chorar algumas vezes, e ele volta, e ele dá um grito bem alto assim, saiam todos aqui, bem alto, e grita, e aí quando sai todo mundo, só ficam os 10 na frente dele, os 11 na verdade, com Benjamim junto, ele se revela, e ele diz, eu sou José, o qual vocês venderam, e não foi vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe aqui. Eu fico me imaginando no lugar de José, com todo o poder que José tinha naquele momento. Diz que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram e a casa de Faraó ouviu. Ele abraçou os irmãos, ele teve saudade, e a gente conta essa história muito friamente, mas se a gente parar para analisar, desde de José ter sido lançado num poço, ter sido vendido como escravo, ter sido rejeitado, ter sido acusado pela mulher do cara de prostituição, depois ele ter sido preso, depois ele ter sido esquecido na prisão, depois é a vida do cara, ele chega lá perante Faraó, vira o maior, e aí vem essas pessoas que teoricamente causaram todo esse problema, quer dizer, teoricamente não, praticamente, todo esse problema, e ele olha com carinho, eu vou dizer para você, que é só um perdão que Deus pode capacitar a nossa vida de ter. É muito difícil de perdoar, vamos ser sinceros. Você olhar para alguém que te magoou e falar assim, eu vou te perdoar, não é uma coisa fácil. Então, eu acho que a gente tem que parar e ser realista. Às vezes, o problema e a mágoa foi tão grande que nossa capacidade humana não dá para perdoar. Mas eu vou pedir para Simone ler para a gente, preparar para a gente, o texto lá da oração que Jesus ensinou, que é uma condição que Jesus coloca. Vou projetar aqui para você essa condição, para você entender que quando a gente ora, aquela oração que a gente fala, o Pai Nosso, né? Existe uma condição muito clara de perdão. E é uma decisão que eu tenho que fazer. Não dá para eu ser um cristão sem perdoar. Lê para a gente, por favor. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6:12. É uma condição. Você dizer para Deus, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu perdoo o meu próximo, quer dizer assim, eu vou pedir perdão para Deus e quero que Deus use a mesma medida de perdão. Então a gente tem que parar e analisar. E eu estou sendo realista com você. Às vezes é muito difícil, porque o que fizeram para a gente é muito grave. E é difícil perdoar. Por outro lado, eu vou dizer o seguinte para você. Tudo que você já fez para Deus e Deus já te perdoou, é muito menor do que a ofensa que uma pessoa te fez. Então é interessante você parar e analisar. Eu preciso perdoar o próximo, porque Deus vai me perdoar da mesma forma que Jesus ensinou nessa oração. Eu preciso parar minha vida e racionalmente, quer dizer, pensando, dizer assim, eu vou perdoar. Eu decido perdoar
a Simone, ela decide me perdoar, porque a gente não é merecedor de nada. Na verdade, quando eu não perdoo, na verdade eu estou dizendo para mim mesmo, eu estou no degrau de cima, e essa pessoa que me magoou está no degrau de baixo. Olha como eu sou superior. Ela não podia ter feito isso comigo. E eu esqueço que eu posso ter feito isso para ou alguma coisa para outra pessoa. Então, para e analisa. Todo mundo precisa de perdão e precisa ser perdoado. E precisa dar perdão. Todo mundo. Eu, você, a Simone, todos nós. Então, é uma condição da gente, a gente usa no linguajar cristão, liberar perdão. Quer dizer, eu preciso parar e falar, eu vou perdoar. E se eu não conseguir, o que eu faço? Porque às vezes a mágoa é tão grande que eu tenho dificuldade. Eu vou orar. Vou orar para Deus primeiro curar a minha vida. E às vezes eu não entendo porque que minha vida está parada, estagnada e eu não consigo progredir. É porque eu estou gastando tempo em não perdoar. Eu já disse isso em outro vídeo. É mais ou menos como você querer remar com uma âncora jogada no fundo do teu rio. Entendeu? Olha lá. Tem uma âncora, eu estou tentando remar e a falta de perdão está me segurando naquele lugar. Então é importante você parar hoje e colocar na sua cabeça, eu vou perdoar. Talvez eu esteja falando com você e venha um nome na tua cabeça, essa pessoa ela é imperdoável. Talvez ela seja imperdoável até agora, mas de agora para frente você vai decidir perdoar, você vai conseguir. E não quer dizer que você vai perdoar e você nunca mais vai lembrar do ocorrido. A única diferença é que aquele acontecimento não vai mais machucar seu coração. Você vai entender que do mesmo jeito que você liberou perdão, Deus libera perdão para você. Igual a oração que Jesus ensinou. Entenderam? Olha que legal. Tem muita coisa para falar de perdão. Jesus quer te perdoar. Ele te perdoa. Não é que se eu não perdoar, Jesus não vai me perdoar. Não é isso. Essa oração é a gente que faz. Mas Deus quer que a gente aprenda a perdoar como Jesus nos ensinou. A perdoar o próximo. E com isso a sua vida vai ser uma bênção, a sua vida vai ser muito melhor. Legal, né? Então aplica o perdão na sua vida. Falo todo vídeo. Não deixe de aceitar Jesus. Não deixe de pensar quem é Jesus, quem foi Jesus quando esteve aqui, quem é Jesus hoje e o que ele vai fazer pela nossa vida no futuro. Ele quer levar a gente para o céu. Para isso, eu preciso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. É necessário, você tem que confessar. Não deixa passar de hoje, se você não sabe se hoje é o seu último dia. Não estou sendo dramático, realista. Então, ficamos assim. Beijão, até a semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.